Neste outro complemento, o que nós vamos fazer de diferente? É o mesmo pote de sorvete, é a mesma colagem de revista, mas você pode perceber que ela tá bem descolorida, tá bem mais clara. Esta foi feita na aula 1, esta foi feita agora no complemento. Qual é a diferença? O que você faz para ficar mais claro assim? Depois que você faz a colagem das folhas de revista, que você vai desfocar as imagens, esta aqui que a gente aprendeu na aula 2 e na aula 1, nós desfocamos com álcool líquido 70%. Este aqui eu utilizei acetona, aquela mesma que a gente usa para unha, tá? Ela descolore bem mais as folhas de revista. Então, se você quer descolorir mais, quer deixar mais clarinho, pode usar acetona também. E aqui eu já passei uma camada da goma laca. Aqui eu já passei uma camada da goma laca, tá? Aqui nós temos então o nosso pote de sorvete transformado quase num porta-treco. Ele já colei as folhas de revista, desfoquei as imagens usando acetona em vez do álcool, que a gente aprendeu na primeira e na segunda aula, e já passei uma camada da goma laca. No primeiro complemento, quando a gente fez este pote, nós passamos a cera pátina antes de passar a goma laca, porque nós trabalhamos com cera pátina. Aqui nós vamos dar o mesmo aspecto envelhecido, nós vamos fazer também uma pátina, que é envelhecer o objeto, mas nós não vamos usar a cera pátina, nós vamos usar a tinta Metal Color, é uma tinta metálica dourada. Só que para usar a tinta, eu vou ter que passar uma camada da goma laca primeiro. Por quê? Porque senão a tinta vai grudar no papel e nós não vamos conseguir limpar e deixar só um aspecto envelhecido, ela vai ficar dourado tudo. E como quando a gente passa uma camada da goma laca, a tinta não vai aderir tanto e nós vamos conseguir tirar o excesso de tinta dourada do objeto, tá? Então aqui eu já passei uma camada da goma laca incolor, a tinta Metal Colors, a gente continua usando o mesmo pincel chato, tamanho 16, e nós vamos aqui pegar um pouquinho da tinta, dar uma sujadinha no pincel, a gente dá uma sujadinha no pincel, se precisar a gente até limpa ele um pouquinho para não ter excesso. E nós vamos passar essa tinta dourada no nosso objeto por cima da goma laca que já tá aí seca. Nós vamos pegar um paninho e vamos, ao mesmo tempo que dá uma espalhada, dar uma retirada do excesso da tinta dourada, porque eu não quero que fique dourada, eu quero que fique só com reflexos dourados, para dar um aspecto de envelhecido. Assim que eu passo a tinta, eu já passo o paninho para ir tirando o excesso de tinta, que não é para ficar dourada, para ficar levemente. E depois eu vou passar mais uma camada da goma laca para proteger o meu objeto. Eu não quero que fique dourado, eu quero que fique com reflexos dourados, que me dá o ar de envelhecido. E nós vamos ter um aspecto envelhecido do nosso pote. Na segunda aula o pote era assim. E agora nesse complemento o pote é mais claro.
porque eu usei acetona no lugar do álcool e está envelhecido. Em vez de usar a cera pátina, usei a tinta dourada. Agora eu vou passar mais uma camada de goma laca, vou finalizar o pote e já trago aqui para vocês verem. Então, pessoal, eu já passei mais uma camada de laca aqui no nosso pote, fiz a finalização aqui com o EVA e ele ficou assim, tá? Com esse aspecto mais envelhecido, tá? Então, qual é a diferença? O pote que nós fizemos na aula 1, né, o pote de sorvete, porta-treco da aula 1, este. O pote que nós fizemos no complemento da aula 1 e 2, este, e este que nós fizemos agora. A diferença entre eles, este pote que a gente fez na aula 1, não, desculpa, na aula 2, nós colamos as folhas de revista, desfocamos com o álcool e passamos 2 camadas de goma laca, ficou assim. Este aqui nós envelhecemos, demos um aspecto envelhecido nele com cera pátina. Colamos a folha de revista, desfocamos com álcool, passamos a cera pátina antes de passar as 2 camadas de laca. Este aqui, que ficou com o fundo mais claro, nós colamos a folha de revista, desfocamos com acetona, que ele tirou mais a cor, ele ficou mais claro. Passamos uma camada de goma laca, daí passamos a tinta metálica dourada, tira o excesso e depois passamos mais uma camada de goma laca. Esses 2 últimos aqui são técnicas de pátina, de envelhecimento. Então, são essas as variações dos potes que a gente fez. Tá, pessoal? E é isso. Continue seguindo aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like ou seu coraçãozinho. E continue acompanhando a próxima aula, a aula 3. Nós também vamos usar uma outra técnica de decopagem e outra técnica de pátina. Tá? Vamos fazer um outro pote bem legalzinho, com a mesma técnicas, com as mesmas técnicas, mas diferentes, né? Porque as técnicas têm várias variações. Obrigada, continua me seguindo, pessoal. Tchau, tchau.